Temos mais um vídeo aqui. Esse daqui é do Carisma, o Infame. E ele é um ateu. Eu tava andando pelo YouTube aí. E aí eu falei, pô, deve ser só mais um ateu falando merda e sendo chatão, tá ligado? Só que aí eu vi o vídeo dele e falei, bom, ele não é tão desrespeitoso quanto eu achei que seria, tá ligado? Pensei que era só um ateu chato. Mas não, mano. Então vamos ver o vídeo dele. Conforme a gente for vendo, vamos dando as respostas. Bom, o vídeo de hoje é polêmico pra caralho, porque nós vai falar de Deus. Basicamente é isso, né? E assim, óbvio, né, que eu deixei aí na thumb, no título, um bagulho bem escrachado, né? Deus, o Papai Noel dos adultos, né? E provavelmente vou fazer alguma coisa bem zoada na thumb, né? Eu não acho, assim, eu não sou aquele ateu militante, né, que vai ficar toda hora falando sobre esses bagulhos de Deus e tal aqui no canal, no máximo de vez em quando, porque eu gosto mesmo desse tema. Mas eu não sou aquele ateu militante que fala que, nossa, a religião não tem que existir, meu Deus. Oh, meu Deus, ó, um ateu falando, oh, meu Deus. Mas enfim, né, tipo, eu não sou aquele cara chato, né, um militante. Então, assim, você não vai ver eu toda hora atacando religião aqui também não, né? Eu acho assim, né, que a religião, conforme as coisas vão evoluindo, a ciência vai evoluindo também, a consequência é que a religião comece a perder força, porque é uma definição muito arcaica. Porque, cara, a religião é uma parada arcaica, querendo ou não, né? Você acreditar em um Deus, sendo que tem literalmente a ciência aqui do nosso lado, que tá explicando um monte de bagulho. Bom, já começou com o primeiro erro, né? O primeiro que a ciência ela não explica fatos concretos. O que ocorre é que a ciência ela é um recorte da realidade. E um recorte não pode reduzir o todo. Veja, se eu pego um objeto, esse isqueiro, e aí eu observo ele pelo aspecto físico, isso significa que eu estou olhando só o físico, não o químico. Se eu olho o químico, não é o físico. Então eu não posso reduzir esse objeto à sua pura química. Eu não estou explicando esse objeto. Eu estou explicando um aspecto específico que eu recortei. Eu propositadamente recortei. E nem o conjunto da ciência, a ciência tomada como um todo, pode explicar um fato concreto. Porque o fato concreto abrange os recortes e está para além dos recortes. Entende? E antes, os caras atribuíam a deuses. Por exemplo, o Sol, a Lua. Cara, são coisas que antigamente, Um fato concreto, só para explicar melhor, o fato concreto é o ente com toda a concretude, ou seja, com todos os pedaços que você separou. quando você não tinha informação sobre o que é um sistema solar, o que é a Lua, qual que é a função dessas coisas, as pessoas atribuíam isso a deuses. Então tem o Deus Sol e Lua. Lua geralmente o pessoal atribui a deusa, né? A mulher. Então tem o Deus Sol e a deusa Lua. Mas, cara, depois, quando as coisas foram evoluindo, a gente percebeu que não tem sentido ficar atribuindo um Deus em uma coisa que é basicamente material, que dá pra você explicar de forma lógica o Sol e a Lua e quais são as funções dela na Terra. Tem muita coisa atualmente que a ciência ainda não consegue explicar. Só que tem muita gente que já fala que é coisa de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tá no leito de morte, já tá pra morrer mesmo, ela vai e consegue se curar depois dessa doença e, pô, volta a viver uma vida normal. É um negócio que, assim, você não consegue explicar tanto assim, né? Porque realmente é um bagulho, é um fenômeno, né? Quando você vê uma pessoa morrendo, assim, uma pessoa que tava pra morrer, não morrer. Mas, novamente, é um negócio que não tem muita explicação, só que tem gente que já atribui a Deus essa porra. Assim. Só que aí tem um lado contrário. Tem pessoas que atribuem a Deus coisas que podem não ter uma relação direta. Só que do outro lado, tem um sujeito que fala, não, vai ter uma explicação científica. Sendo que talvez não tenha uma explicação científica. Veja, por exemplo, a explicação da criação do universo. Né? Ah, Deus criou tudo. Aí o sujeito fala, olha, não é porque não temos explicação do porquê o Big Bang é que necessariamente implica Deus. Só que veja, isso também não implica que não existe Deus. Só implica que você não sabe. No caso do ateu. Você não pode negar Deus só porque tipo, você não tem uma explicação do Big Bang. Isso não significa que Deus não existe. Tá ligado? E você não pode presumir que a humanidade saberá. Olha o texto aí. Sim, é que eu tô falando aqui. É muito pretensioso achar que uma sucessiva sucessão de coisas que seriam praticamente impossíveis de acontecer para gerarem vida não tem alguém por trás. Ao meu ver, não faz sentido. Sim, quanto mais você estuda a improbabilidade da vida,
Mas tu vai chegando à impossibilidade. Olha, mano, não dá pra isso daqui acontecer. Não era pra nós estarmos vivos, tá ligado? É uma bizarrice, pô. Sendo que é simples, só falar, mano. Ainda não dá pra explicar essa porra. É um bagulho, é um fenômeno. E veja, você já assumiu um pressuposto. Não dá pra explicar. Ou seja, explicaremos. Não dá pra explicar ainda. Tem coisas que não dá pra explicar e não irão ser explicadas. Entenda que um dos aspectos da ciência é o fato de que a ciência ela pega continuidades. Eu esqueci o nome, a palavra melhor. Continuidades. Coisas que se mantêm com o tempo. Só que existem coisas que não se mantêm, que são, entre aspas, caóticas. Basta você ver a discussão da física quântica. Tá ligado? A atual física quântica deixa muito claro que, de fato, há coisas que você consegue ter uma facilidade ali, um sentido meio newtoniano, meio fixo de continuidades, mas existe um outro aspecto da realidade que é totalmente invariável, que você não vai ter explicação. Não é exato. E isso vale pra muita coisa, né? Por exemplo, até o universo mesmo, a gente só sabe pouca coisa. A gente sabe que o universo, como ele tá sempre se expandindo, é sinal de que em um determinado momento ele já esteve comprimido. Assim, uma partícula muito pequenininha, né? Não sei se está certo falar partícula, porque eu vou estar falando coisa, né? Eu vou estar falando termos que pode estar errado. Mas enfim, era algo bem pequenininho e que explodiu e foi se expandindo. Então a gente sabe disso. A gente sabe. É complicado, né? Bom, primeiro, que essa tese foi feita por um padre. Né? Então, tipo, você realmente acredita que o padre fez uma teoria ateia? Uma teoria que nega Deus, que isso nega Deus? Foi ele que criou isso. Um padre. Então, você ter esse modelo de explicação não necessariamente implica que Deus não existe. Tá ligado? Ele não é contraditório com Deus. Foi feito por um padre. Né? E outra, não é que a gente já sabe disso. Isso é uma teoria. É uma teoria muito aceita, tem uma credibilidade, mas é só uma teoria. Como a teoria newtoniana, ela era teoria, era o negócio, estava certo e acabou, chegou Einstein e falou, bem, não é, né? Não é bem assim. Então, não dê ares de certeza pra uma coisa que não tem todo esse ar de certeza. Agora, a gente sabe a força que fez o universo começar a se expandir e não parar mais, e inclusive evoluir muitas coisas aqui no universo, tipo planetas, seres vivos. No caso, seres vivos, a gente só sabe aqui da Terra, né? Mas, enfim, a gente só não sabe, né? Pô, o que foi que aconteceu? Tipo, por que o Big Bang do nada só aconteceu? Porque a gente consegue explicar como, né? Pô, beleza, é um monte de energia ali que foi se expandindo. E é isso. A partir dessas substâncias que deu origem ao universo, que deu essa explosão, Inclusive, a própria teoria do Big Bang, que você tá falando que nós já sabemos, ela tem diferentes versões, tá? Vou pegar aqui. Big Bangs. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não. Acho que eu não consigo pegar. Tá, eu pego por nome mesmo. Existe o Big Bang, que é a expansão do universo, né? Então, começou num ponto. Aí existe o Big Crunch, que é a teoria de que o Big Bang, ele foi que o universo ele é cíclico, então ele começou num boom, se expande e fecha, e aí depois expande e fecha. Então esse daqui é o Big Crunch, chama de Big Crunch. E existe um outro que eu esqueci o nome, que é um Big Bang que ele explode, mas ao invés de ele se separar, como é a teoria do Big Bang, ele mantém. Né? Diferente do Big Bang que se espalha e do Big Bang que se espalha e se fecha, esse é um Big Bang que abre até um determinado ponto e se mantém. Não abre mais. Então, mesmo a teoria que você está dizendo, nós sabemos, ela tem suas vertentes. Mostra que ela não é aceita unanimemente. as outras coisas foram surgindo, consequentemente, planetas, seres, né? Agora, é um bagulho que a gente não consegue explicar o porquê que rolou. Aí, o que acontece? Tem gente que vai falar, foi Deus que foi lá e fez o universo começar a se expandir, né? Porque tem gente que acredita nisso.
ainda assim, vamos supor que beleza, foi um Deus que foi lá e fez essa porra. Por que caralho que vai ser o teu Deus? O tipo, o Deus da sua religião que fez essa porra? Muito simples, cara. Deixa eu ver. Porque isso aqui aconteceu. Tá ligado? Veio para a realidade. Isso daqui é o milagre de Fátima. Tá ligado? Isso daqui é o milagre de Fátima. Queria ter só a imagem. Isso daqui é o milagre de Fátima. 70 mil pessoas viram a Virgem Maria descer. E o sol bailar em torno dela. 70 fodendo mil pessoas viram um bagulho foda. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem, que essa imagem é bem bonita, né? Enfim, acho que dá pra ver por aqui. Então, é o meu Deus e não os outros, porque isso acontece. Isso não aconteceu há lá atrás. 1917. Tá ligado? Isso daqui aconteceu recentemente, aconteceu várias coisas parecidas no passado e continua acontecendo. Por exemplo, né, vou dar um outro exemplo. Deixa eu ver. O sangue de São Januário. É um santo, é o sangue de um santo, que ele se liquefaz. Ele vai pro estado, ele faz sabe, o ciclo da água. Ele se liquefaz. Sozinho. Ninguém mexe nele. Ele fica lá e ninguém mexe nele. E ele se liquefaz. Isso até hoje. A igreja deixou analisarem e ele continua aí. Continua se liquefazendo. São Januário, o milagre do sangue que se liquefaz. Então, tem tudo aqui. Então, é o meu Deus e não os outros, porque o meu Deus é vivo. Ele é vivo, ele continua na realidade, ele nunca saiu daqui, e ele continua fazendo seus milagres. Né? Existe, por exemplo, o Padre Pio de Petretina, um milagre, vários milagres que ele tem, entre eles o milagre do Padre Voador, onde houveram grupos de aviação que iriam bombardear a cidade dele, que ele viveu na época das guerras. Inclusive, foi pra. Não sei se era a Primeira ou Segunda Guerra, agora eu esqueci. E iam jogar uma bomba em cima da cidade dele, e ele apareceu nos céus falando não. Os homens que estavam dentro dos aviões se converteram. Entre eles, pessoas que não eram católicas. Então, meu Deus, é real. Tá ligado? E essas pessoas, inclusive, falaram: olha, eu vi, eu tava lá, tá ligado? Então você pode ir atrás dos milagres e verificar por si mesmo. A diferença entre o meu Deus e os outros é que ele existe, ele tá aí. Assim, mano, você tem que ser muito. Pô, eu não sei se narcisista seria a palavra certa, mas caralho, você tem que se sentir muito floquinho de neve, né? Muito especial. Isso daí é um pensamento meio torto, né, mano? Não é porque eu acredito que o meu Deus é o certo que eu sou arrogante, que eu olho pra mim como um floco de neve. Tipo, pera aí, né, man? Existem pessoas que discordam de você e que são boas. Há essa possibilidade. Que puta que pariu, né? Nossa, não, tem milhares de religião, mas o Deus que criou o universo é o da minha religião. Sim, mano. Entende que é mais correto existir esse tipo de sujeito e o outro que acredita que todas as religiões estão certas, porque veja, todas as religiões se contradizem.
É impossível existir um Deus e todas as religiões estarem certas ao mesmo tempo, porque todas elas se contradizem. E não se contradizem em pontos periféricos, se contradizem em pontos essenciais. Então você vê a briga entre os protestantes e os católicos sobre a questão da salvação. Mano, tipo, é mais convincente, é mais racional. O sujeito é mais racional e mais normal da cabeça o sujeito acreditar que a religião dele é certa. E não acreditar que todas estão certas ao mesmo tempo. Ou que um grupo de religiões estão certas. Então tem esses questionamentos, né, que a gente poderia se fazer, né, pra, pô, ver se realmente faz algum sentido tu acreditar. Que você pode até falar, né, mas né, dentre as doutrinas que eu sigo e os ensinamentos bíblicos que eu sigo, faz mais sentido que a Bíblia, o Deus bíblico que foi que fez tudo, porque ele tem mais coerência e tal. Mas, novamente, você não conhece todas as milhares de religiões do mundo aí pra falar que o teu é o mais certinho de todos, né? Olha, de fato, eu não estudei todas as religiões, né? Inclusive, eu conheço alguns sujeitos que fazem religião comparada e eles falaram que não dá pra comparar religiões, entendeu? Então, os próprios caras que estudou o assunto falaram, não dá pra comparar, são categorias diferentes. Eu falei, tá bom. Então, de fato, eu não estudei, é bem possível que se eu estudar eu não vou conseguir ter pontos de comparação. Mas a diferença entre um e outro é que um tá fazendo coisas na realidade e o outro não. O que faz mais sentido ser o criador. Então tem, né, tem esses detalhes. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre algum E também existe o componente da razão, que consegue pegar certos predicados e rebater outras religiões. Por exemplo, o Aristóteles ele conseguiu sair do politeísmo para a ideia de um Deus só, monoteísmo. Tinha esquecido a palavra. Ele saiu do politeísmo pro monoteísmo, pela razão. Então existem elementos racionais que eliminam certas religiões. algumas coisas alguns poderes que atribuem a Deus e que não faz muito sentido, né? Que dá pra você ver que tem alguma contradição. Por exemplo, Diga. Deus, ele é descrito como um ser onipresente, onisciente, onipotente e onibenevolente. Então eu vou agora dar um exemplo aqui pra vocês de uma situação. Imagine comigo a seguinte cena. Tem um pedófilo filho da puta que ele tá prestes a raptar uma criança, matar, estuprar ela e matá-la em seguida. É isso que vai acontecer se ele conseguir fazer o que ele quer. Aí, beleza, você tem lá um Deus que ele é onipresente, ou seja, ele está nesse local na hora, na situação, ele tá vendo tudo acontecendo. Ele é onipotente, ou seja, onipotência é você deter todo o poder, você tem poder ilimitado. Ou seja, ele está no local e ele tem um poder tão fodido que ele poderia impedir aquela situação de ocorrer. Além disso, ele é onibenevolente, ou seja, onibenevolência é quando você tem bondade ilimitada. Você é bom ao extremo. Você basicamente é o cara que mais... Tipo, é o cara mais bom do mundo. Basicamente é isso. Do universo, no caso. Aí tu vê só, mano. Você tá no local porque você é onipresente. Você tem poder pra impedir aquilo porque você é onipotente. E você tem uma bondade ilimitada porque você é onibenevolente. E mesmo assim, velho, existem muitos casos de estupro e de morte de criança por aí. Então por que caralho que um Deus que ele tem todos esses atributos, ele deixa uma porra dessa acontecer? Porque, novamente, mano, se ele deixa essa porra acontecer e ele tem como impedir isso, porque ele é poderoso o suficiente e ele é bom, né? Pelo menos na teoria ele seria bom, né? Porque ele é onibenevolente, por que ele deixou essa porra acontecer? É uma contradição, porque se o cara é bom, por que ele não impediu essa merda? Porque ele tem poder. E se ele se omitiu, ele não foi justo, ele foi injusto. Porque tem gente que fala, Deus ele é justo, é a justiça. Mas, pô, ele é um ser justo e tá vendo uma injustiça acontecendo na frente dele e não faz nada, sendo que ele tem o poder pra fazer isso. Bom, eu acho que esse daqui é o argumento, né? É contraditório, tá ligado? Então, esses poderes Tá, então eu acho que esse é o ponto dele. Eu tô querendo esperar ele terminar logo pra eu poder de falar. Deus, cara, só não faz muito sentido. Tá, terminou o argumento, continua. Vou no banheiro, só dá um minuto. Rapidão.
Voltei. Falei que ia ser rapidinho, né? Acho que eu nem vou cortar no vídeo de tão rápido que foi. A resposta mais tradicional para esse paradoxo é o respeito ao livre-arbítrio, mas a possibilidade de bem ser extraído do mal. Veja, existe mesmo. Eu ia falar sobre isso, mas não é a argumentação que eu prefiro. Então, o seu problema aqui é o problema do mal. Tem um problema na sua argumentação. Primeiro que você falou que todos esses predicados, ou seja, onipotência, onisciência, onipresença e onibenevolência, todos eles estão contraditórios entre si. Seu argumento, ele só é contrário à onibenevolência. Os outros três não são atacados por isso. Não é porque existe mal no mundo que Deus não é onipresente. E nem onipotente, nem onisciente. Só a omnibenevolência é atacada. Existem 3 pontos que podem ser feitos contra a sua argumentação. Sendo o terceiro que eu mais prefiro. O primeiro é a ideia do mal do Santo Tomás de Aquino. Porque no fim das contas, o seu problema é o mal. Você deu o exemplo da garotinha, mas depois você falou estupros no geral. Então você está falando, na verdade, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que existe o mal? Veja, Santo Tomás de Aquino ele vai argumentar que o mal ele não é um sujeito. Ele não é um sujeito e ele não é uma coisa. Ele é uma não coisa, ele é uma ausência. Entendeu? Então quando você se utiliza do seu livre-arbítrio para fazer o mal, você está na ausência do bem. Entendeu? Então o mal ele não é uma coisa em si. Ele é um... Ele é uma ausência de Deus. Porque Deus é o bom. E eu tô percebendo aqui que você tá fazendo uma confusão. Você tá achando que Deus tem a característica de ser bom. Né? Que ele é o cara mais legal possível. O cara mais bom. Não, ele é o bom. Né? Aí tem Santo Agostinho que ele vai falar sobre o sumo bem. Então aqui, uma das possíveis respostas... Né? Que uma das respostas do porquê o mal existe é que o mal ele não é um sujeito, ele não existe. Ele é uma ausência. O mal que você tá vendo vem do livre-arbítrio. A pessoa escolheu fazer o mal. E Deus não vai tirar o que ele já te deu, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio em si não é mal. Quem tá sendo mal é você. Você tá se utilizando do seu livre-arbítrio pra fazer a maldade. Entendeu? Então tem a primeira resposta, que por que o mal existe? O mal não existe. Ele não é um sujeito. E segundo, seria a resposta do livre-arbítrio. Que ela é interessante, mas eu não prefiro ela, eu prefiro a do Rasta. Né? O Rasta ele fez uma resposta sobre o mal, e eu acho que ela é muito mais interessante, que é o quê? Para você entender como que uma determinada ação pode mexer com o sujeito, e como que aquilo vai encaixar dentro da história daquele sujeito, você precisa ser mais do que um ser humano. Porque veja, quando você tem um livro, por exemplo, isso aqui, que eu tô lendo, você tem começo, meio e fim. Né? Começo, meio e o fim. Dessa forma, você consegue analisar a sua obra. É assim, entendeu? Você pega começo, meio e fim e você analisa. O sujeito que não leu o livro, ou que leu 1/3 do livro, ele não pode falar do livro. Por quê? Porque ele não leu ele todo. Então, para você analisar o quão importante é aquilo na vida daquela pessoa e o que impacta aquilo na vida daquela pessoa, você teria que ter a relação inteira, a história inteira daquele sujeito. Só que para você fazer isso, você precisa estar fora da história. Ou seja, acima do plano da realidade que a gente vive atualmente. Então você ia ter que superar a vida daquela pessoa. Se aquela pessoa vai viver até 70 anos, você tem que estar acima dos 70 anos. Tem que estar fora disso. E você tem que ter o poder de ver toda a história daquela pessoa. E todos os infinitos aspectos que compõem aquele sujeito. E mais, como isso vai impactar outras pessoas, porque aquele sujeito está na sociedade. Então, o caso de estupro que aconteceu com essa menina, não só impacta ela, mas impacta o pai, a mãe, o filho, né? Impacta os amigos. Então você teria que ter um acesso a essa mulher e acesso à vida de outras pessoas. Para aí sim você entender o porquê que aquilo aconteceu. E por que aconteceu do jeito que aconteceu. Entende? O que você tá fazendo aí é uma pergunta que é impossível de ser respondida. Não dá pra saber por que tá sendo que ocorre o estupro X,
Porque não nos cabe saber. Não nos cabe no sentido de que você não tem direito. É no sentido de que você não é o sujeito que tem as capacidades para ter essa informação, para ter essa resposta. E veja, por você não ter essa capacidade, você não pode julgar Deus. Você não sabe por que isso daí ocorre, por que Deus está deixando. Por você não saber, é injusto você dizer que ele está sendo mal. Porque você não sabe. Em uma situação de dúvida, é mais prudente você dizer não sei e me abstenho. Me retiro. Porque se você entra na discussão, você já perdeu por não ter a capacidade. Você já está sendo desonesto. Porque você não tem a capacidade de sair da história e ver os resultados daquilo. Você não pode analisar aquilo. Não lhe cabe. Sendo o mais prudente possível, você sai da questão. Espero ter deixado satisfatoriamente bem respondido. Existe a primeira resposta, que o mal ele não existe, ele é uma ausência. A segunda, de que o sujeito ele tem livre-arbítrio para fazer o que ele bem entender. Inclusive, não escolher Deus e fazer uma coisa que é má. E 3, que é a resposta que eu prefiro, é de que o mal que está acontecendo a um determinado sujeito não pode ser entendido. Por você não entender, você não pode chegar e tirar uma conclusão. Então essa pergunta, ela não é boa. Não é boa pra ninguém. Nem pro cristão que começa a se perguntar por que aquele mal tá acontecendo com ele, porque ele não lhe cabe a resposta. Então você não deve procurar a resposta do porquê está acontecendo certos maus com você. Não lhe cabe. E nem pro ateu. Porque você também não vai ter essa resposta. E é injusto você julgar Deus sem saber todas as informações. E existe uma quarta, né? Eu pensei agora. Porque, independente do grau de poder que um determinado sujeito tem, o que você está pedindo aí é uma inversão do certo e do errado. Do quem tá certo e quem tá errado ali. O errado é o sujeito que cometeu o ato. Não quem tá de fora. Porque dessa determinada forma, eu posso julgar você também. Você não tem o poder para destruir todo o mal, mas você tem poder para destruir um mal. E aí eu posso te perguntar, Carisma, você entrou numa ONG? Você ajuda pessoas? Você tem o poder para ajudar. Você tem o poder para pelo menos destruir um mal. Eu duvido que você não tenha o poder para destruir um mal na sua vida. Eu poderia te chamar de mal, de ruim. E aí independe se você é onipotente ou se você tem uma potência mínima. Porque você tem, mesmo tendo essa potência mínima, ela existe. E na sua própria lógica, se você pode ajudar, você deve ajudar. Senão você é imoral. Então, isso volta pra você. Você pode ajudar e você não ajuda. Você é imoral. E eu não acho isso, inclusive. Não acho. Enfim, aqui é o Guto. Resposta mais tradicional para esse paradoxo é o respeito ao livre-arbítrio, mais a possibilidade do bem ser extraído do mal. Exatamente. O negócio do bem ser extraído do mal é uma das demonstrações de que Deus é bom. No caso de você sair da história e ver toda a história daquela pessoa e ver que aquela situação pontualmente ruim, se você observar pela conjuntura da história inteira daquele sujeito, não foi um ruim no todo. Foi ruim no ato, mas aquilo originou situações boas. Originou coisas boas. Originou mais coisas boas do que ruins. Isso é possível. Está dentro do campo da possibilidade. É esse caso ou não é esse caso? Não sei. Por quê? Porque eu não sou fora da realidade. Na benevolência está incluído o livre-arbítrio. Se Deus fosse autoritário e mandasse em literal tudo, ele não seria bom. E não haveria também verdadeiro pecado nem verdadeira virtude, pois tudo seria contra a nossa vontade. Sim, sim. Aqui você tá trabalhando mais fundo o livre-arbítrio. Ou que nunca tínhamos a vontade de fazer essas coisas. O bem e o amor só podem surgir do livre-arbítrio, pois ambos precisam ser decisões deliberadas por escolha, não por não imposição. É. Com o nosso mundo aqui. Aí você pode falar, mas tem o livre-arbítrio. Bom, nesse exemplo que eu dei aí, o único livre-arbítrio que tá sendo respeitado é o do Jack.
Se Deus quebra o livre-arbítrio de um único sujeito, todos os outros são determinados. Eu não tô falando de se é justo ou não tirar o livre-arbítrio do criminoso. Mas a verdade é que no momento que ele tira um livre-arbítrio, ele pré-determina todos os outros. Isso faz ele ser contraditório. E isso dá um poder de entidade pro outro sujeito. Pro sujeito que perdeu o livre-arbítrio. Inclusive, o livre-arbítrio, ele não, ele é o direito de você escolher não querer Deus. Não é que você pode fazer qualquer coisa. Entendeu? Você só viajou, mano. Só viajou. Não é porque a menina tem livre-arbítrio que tudo ocorrerá a partir da vontade dela, entendeu? Isso não vai ocorrer. Você tem o direito de fazer o que você quiser, dados os meios que você tiver. Você pode querer ser o que você quiser, mas se você não tem os meios pra isso. E quer estuprar a criança. Agora a criança não quer ser estuprada e ela não tá. E outra, você pegou o pior exemplo possível, né? Porque as crianças, elas não veem o ato sexual, né, a pedofilia, como uma coisa ruim. Porque elas não sabem ainda, elas são muito novas. O que ocorre muitas vezes é uma relação meio contratual, onde o cara compra um doce e a menina faz o sexo com o cara. Por quê? Porque ela não acha aquilo ruim. Ela olha pra aquilo e fala, olha, ele quer esse negócio aqui e eu quero doce. Tá ligado? Ele quer esse negócio, eu quero doce. Então vamos trocar. Então, o seu exemplo é ruim, porque aí não tem a vontade da menina. Assim, ela não tá usufruindo muito do livre-arbítrio dela, ela tá sendo forçada a fazer algo. Então é meio contraditório tu parar pra pensar um pouco nisso também, né? Que o livre-arbítrio do mais forte, que é o que prevalece, e não o livre-arbítrio geral. Então as pessoas, no geral, elas não têm livre-arbítrio, porque O seu livre-arbítrio é condicionado às capacidades que você tem de fazer a sua vontade. Deus disse que vai te dar liberdade, não que vai te dar os meios. o que vale é a natureza do mais forte. Então, se o Jack ele quiser, ele vai pegar a criança independente de que ela queira. Então, o livre-arbítrio da criança, foda-se, ela não tem. Então, são coisas que a gente vai pensando e, cara, não precisa de uma explicação divina pra explicar essas porra. Tipo, não, é só o livre-arbítrio, é não sei o que. Não, cara, é simplesmente a natureza acontecendo. O cara é mais forte do que a criança vai acabar tendo que se submeter a ela. E não vai ter um Deus onipotente. Não, mano. Ele não foi mais forte, ele só subornou a criança. A maioria dos casos é isso. Mas eu entendo o que você tá falando. Eu entendo. Benevolente que vai salvar ela. E tem outra coisa, cara, que é muito estranho dessa onipotência de Deus, que, mano, é só você parar pra pensar um pouquinho, que, mano, que você vai ver que é estranho, é que existe o mal, né, que eu já falei, por exemplo, com esse exemplo aí do estupro, né, e tem outra coisa também, cara, por que caralho que existe o capeta e Deus? Se Deus, ele é onipotente, por que ele tem que estar sempre numa disputinha com o capeta? Porque na Bíblia tem muito disso, né, que, o Satanás tá fazendo coisa maligna, aí Deus tem que ir lá e limpar a bagunça, é tipo um Batman versus Coringa. Cara, se Deus, ele é onipotente, ele é o ser mais poderoso de todo o universo, por que caralho que existe o capeta? Por que ele só não... Por causa do seu livre-arbítrio, mano. Por causa do seu livre-arbítrio, mano. O diabo sabe que ele não pode disputar em nenhum outro campo. O único campo foi o que Deus deu. Que ele deu pra gente. Então você tem o direito de dizer não pra Deus. E aí o diabo fala, bom, já que nesse sentido Deus tem a ligação com você aqui. Deus é impossível de ele bater. Mas o ser humano é possível dele bater. Então ele bate no ser humano. Entende? É uma disputa no sentido de que... É como se Deus estivesse lutando com a mão nas costas. Tá ligado? Com as duas mãos nas costas. Acaba com o capeta. Ele tem um poder pra isso. Por que ele deixa o capeta existir? Veja, o fato dele deixar o capeta existir não anula a onipotência dele. Uma coisa não refuta a outra. Não tem nada a ver. Não, mas ele é tão onibenevolente que ele deixa até o mal estar vivo, porque o capeta... Mas o capeta, ele não é o mal. O Alex morreu. Eu morri? Desceu pela privada. Ixi, o que eu fiz, mano? Tá. Foi a minha expressão. Eu pensei que minha live que tinha caído, sei lá, tinha dado treta aqui, tá ligado? Mas não, mano. O diabo, ele não é o mal. O diabo, ele é uma entidade. O mal é a ausência de Deus. Só isso, mano. Você tá confundindo o diabo e o mal. Você tá colocando os dois no mesmo balaio. Isso não existe.
capeta também é um ser vivo, então ele ser vivo não é, é um ser, na real. Então a onibenevolência de Deus não impede ele até de matar esse ser. Cara, ainda assim não faz sentido, porque se ele é onibenevolente, ele tem que odiar o mal, porque o oposto de mal é o bem. E se Deus ele é todo o bem, ele é onibenevolente, a bondade dele é infinita, ele deveria ser intolerante ao mal. Simples assim. Então ele tem que acabar com o mal. E tem outra coisa também, que eu não consigo entender muito, que é tipo, assim, aqueles pecados que eles são... se você comete, você tá fadado ao inferno e é isso. Tipo assim, você não tem salvação. E eu acho que tá um bagulho meio estranho, porque só tu parar pra pensar, cara. Se Deus ele é onibenevolente, assim, você punir uma pessoa eternamente já não faz muito sentido. Porra, man, você acabou de falar que Deus tem que ser contra o mal, velho. Pô, mas você acabou de falar, Deus tem que ser totalmente contra o mal, tem que... Grrr! Daí você fala que ele tá sendo benevolente demais. Que ele é duro. Não, que ele é duro. Você afirma que ele tem que ser duro. E aí depois você fala que ele é duro. E que isso é ruim. Man, deixa eu voltar. Lá com o mal. A bondade dele é infinita, ele deveria ser intolerante ao mal. Ele deveria ser intolerante ao mal. Odioso, intolerante. Simples assim. Então ele tem que acabar com o mal. E tem outra coisa também, que eu não consigo entender muito, que é tipo, assim, aqueles pecados que eles são... se você comete, você tá fadado ao inferno e é isso. Tipo assim, você não tem salvação. E eu Que me pegue que existem pecados que você não será perdoado. Mas você acabou de falar anteriormente que ele deveria ser, né? Duro. Intolerante ao mal. Tudo bem, eu acho que deu pra entender. Eu tô sendo tautológico. acho que tá um bagulho meio estranho, porque só tu parar pra pensar, cara. Se Deus ele é onibenevolente, assim, você punir uma pessoa eternamente já não faz muito sentido, e você não perdoar a pessoa também não faz, porque É muito simples, na verdade. O inferno, ele não é só um cumprimento das suas penas. Uma característica do ser humano é que ele é imortal. A alma é imortal. Entende? A alma, ela é imortal. É uma característica do sujeito. Não é que Deus olhou pra você e falou: vá, você vai pra vida eterna. Você vai ficar na vida eterna no inferno. Não, pô. É da sua característica. Você foi feito pra ser imortal. Entendeu? Antes mesmo de. Isso daí tá fora do seu julgamento. Isso daí não é parte do seu julgamento. Porque quando você nasceu, você já foi colocado pra ser imortal. Então é parte do seu ser você ser imortal. Então Deus ele não te coloca ali como uma pena. Ele coloca ali porque você é imortal, você foi feito dessa forma. se ele é todo bom, ele não tem que ter esse rancor assim, tipo, ele esse rancor ao extremo. E outra, a pena ao inferno não é uma pena no sentido jurídico. É uma pena no sentido de que não tem como ele existir com você. Como você mesmo falou, ele é intolerante ao mal. Então você não vai entrar lá. Não vai entrar no céu. E veja, como falei, e agora eu tenho certeza, você está confundindo que o Deus, ele tem uma característica boa. Ele é um cara gente boa. Não, ele não é um sujeito que tem os adjetivos bons. Ele é o bom. Como eu falei lá com o Santo Agostinho, ele é dele que descende as coisas boas. Deus igual a ser bom. Entende? Igual ao bom. Tudo que é bom provém dele. É dele que vem. No sentido de que, se você for bom na sua vida, não foi uma coisa que veio natural do seu coração. Foi uma ligação do seu coração com Deus. Então, de certa forma, sim, tem uma relação sua ali dentro, mas é uma relação sua com Deus. Porque ele é a raiz de todo bem. Nesse sentido, você não vai pro céu, você não vai ficar com ele no céu, se você for pro inferno, porque você não junta a água com óleo. São duas coisas totalmente diferentes, elas não ficam no mesmo canto. Acontece que se você não quiser Deus, o que resta é o inferno. Porque se ele é todo bom, o que é contrário ao todo bom é o quê? É ruim. É o mal. Entende? Qualquer outro destino que não seja o mal é ele. De não perdoar uma pessoa, independente do que ela faça. Aí você vai falar, não, mas é muito Não é só uma questão de perdoar. Ele
ele perdoa, vai. Você vai passar. Vou entrar na sua ideia. 30 anos no inferno. Tá, está perdoado. Mas veja, o seu coração não mudou. O que tem que acontecer é uma conversão do seu coração pra você se tornar bom e aí poder ficar com ele. Entende? Enquanto seu coração for mal, seu único lugar é o inferno. Porque não tem como o bom e o mal coexistirem. Ou você é mal e aí, infelizmente, você vai pro inferno. Porque não tem outro lugar. Porque se você é bom, você necessariamente está em comunhão com ele, porque ele é o bom. Ser bom não é um adjetivo, é um sujeito. Coisa de otário. E, cara, ser bom demais, ser bom infinitamente, é ser otário. Nossa, eu perdi. Nossa, perdi. Caralho. Assim, tipo, esse Caralho, rancor ao perdi, extremo mano. Porra. de não perdoar uma pessoa, independente do que ela faça. Aí você vai falar, não, mas é muita coisa de otário. E, cara, ser bom demais, ser bom infinitamente, é ser otário. Tá chamando de otário, mano. O cara nem percebeu isso, mano. Não, talvez ele tenha percebido. Mas é que tu tá confundindo o ser bom com o ser ingênuo, né? Aquele cara que ele é tão bonzinho que ele é ingênuo. Né? Que ele toma pedrada dos outros, é humilhado, é usado. Não, mano. Não, mano. Deus, ele não é um cara legal. Não é um bro. Vamos Ele não é o infinitamente... O infinitamente só quer dizer que não há fim para o nível da bondade que ele tem. Que ele tem, não no, de novo, não no sentido de que é uma propriedade. Ele é isso, descende disso. pra pensar um pouco, né, Isso mano? descende Porque disso, vamos supor, cara, uma pessoa te dá um tapa na tua cara. Tu é humano e você tem uma bondade limitada, você vai querer destruir essa pessoa. Não, eu não vou querer destruir a pessoa. Ela me deu um tapa na cara, mano. Caralho, calma, dog. Cara, uma pessoa te dá um tapa na tua cara. Tu é humano e você tem uma bondade limitada, você vai querer destruir essa pessoa. Agora, se você tem a onibenevolência, você é todo bom, não faz sentido você ver uma pessoa fazendo algo que, ainda que seja muito grave, e não querer perdoar ela. Porque você é todo bom, você tem uma bondade ilimitada. Caralho, mano, você tem 70 anos de perdão. E aí você não teve um perdão no final da sua vida, e aí a culpa é de Deus. Tipo, caralho, é muito panga, né, velho? É muito pangaré, velho. Você tem perdão 70 anos da sua vida, mas aí chegou o fim da sua vida, pô, você não é bom porque você não me perdoou agora. E, man, aí é mole, pô. Nem tua mãe te perdoa 70 anos da sua vida, brother. Você deveria, em benevolência, você é todo bom, não faz sentido você ver uma pessoa fazendo algo que, ainda que seja muito grave, e não querer perdoar ela. Porque você é todo bom, você tem uma bondade ilimitada. Você... O perdão vem com arrependimento, não é só você, inclusive, né? O ser bom é... Errei tudo, né? Incrível. Você pedir perdão vem com arrependimento. Se você não se arrepende, irmão, se você não muda de coração, você não deixa de ser mal pra ser bom, dane-se, suas palavras não são nada. Você deveria ter a capacidade de perdoar qualquer pessoa. Ele perdoa qualquer pessoa. Esse é o ponto. O que você tá pedindo é que Deus perdoe até depois da sua morte. Caralho, você faz merda a vida inteira, chegou na morte, a água tá batendo na bunda e agora você quer pedir perdão? Aí é mole, man. Aí o cara tá abusando da benevolência de Deus. E aí, você tá pedindo pra ele ser otário. Mas ele não é otário, ele é justo. Ele é eternamente bom, né? E eternamente justo. Se você não tá pedindo perdão até os seus 70 anos, mano, não é agora que tu vai pedir. Porque você é bom, ilimitado. Tem que ser justo. Tem pessoas que passaram sua vida em penitência. Padre Pio se escoteava, irmão. E aí você, o floquinho de neve que vai ter que ter perdão depois da morte. Isso é injusto com as pessoas que quiseram penitência. Você não quis, você quis viver na gandaia, na putaria. E você quer penitência. Mas aí o sujeito que viveu a vida tomando porrada, assim, se chicoteando, querendo ser santo, alguns viveram santos em terra. Porra, é uma injustiça. O Deus te dá um tratamento que ele não tá dando pros santos. Isso que eu acho um pouco estranho, é porque, pô, Deus, ele é todo bondoso, limitado a bondade do cara, mas tem pessoas que não recebem, que não tem direito a perdão. Qual que é a lógica?
Inclusive, Deus só não perdoa o. A única coisa que ele não perdoa é a rejeição ao Espírito Santo. Todo o resto ele perdoa. Então o que você tá dizendo aí, inclusive, é errado. Ele perdoa qualquer coisa. Inclusive, a punição eterna também não faz sentido. Quase Porque, cara, qualquer coisa. um ser humano, ele vive em média, vai, uns 60 a 70 anos. E, cara, não tem como você falar pra mim que existe a possibilidade de você cometer maldades tão extremas ao ponto de elas entrarem em uma soma perpétua. Tipo assim, você não tem como fazer um mal perpétuo, sendo que você é limitado. Não faz sentido. Você tem um tempo limitado de vida. Como que Ô, você entendeu a minha pio? Um ser limitado não abrange a eternidade, né? Ou o infinito. Da mesma forma que um sujeito não pode abranger o infinito, ele também não pode abranger um Deus eterno. Então você não pode chegar em Deus, como na sua argumentação anterior, e dizer, se Deus não para um estupro, é porque ele é mau. Você não pode fazer isso, porque você não consegue abarcar aquela entidade eterna e entendê-la na sua completude. E você entendeu isso. você conseguiria cometer erros tão filhas da puta que seria de caráter perpétuo, se você é limitado? Tempo, tipo, o seu tempo é limitado. Não faz sentido. Então, porra, vamos supor que o cara ali passou 60 anos cometendo só desgraça, só filha da putice. Mano, ele deveria ficar então 60 anos no inferno. Assim, A sua conta tá meio estranha, né? Contabilizar os anos. Ele passou 365 dias fazendo merda, logo 365 dias no inferno. Não é assim, né? pela lógica, tá ligado? É o que faz mais sentido. E não Não, cara. o cara ser Inclusive é injusto. Porque existem maus que eles acontecem uma vez, mas fica na cabeça da pessoa e aquilo cria outros maus no futuro. O próprio caso do estupro. Aconteceu uma vez, mas aquilo vai ter sequelas pro resto da vida e vai acontecer outros maus que ou a pessoa faz contra si ou ela faz contra os outros. Em consequência desse mal primeiro. Então não dá pra contabilizar desse jeito. É injusto. condenado perpetuamente. Nem Hitler. Olha só o nível do cara, do bagulho. Nem Hitler deveria sofrer eternamente pelo que ele fez. Porque o sofrimento que ele causou, por mais que seja muito, porque foram milhões de pessoas que foram mortas, ainda assim, ele tem um limite do quanto de maldade ele fez, tá ligado? Então, De novo, né? Eu acho que já tá bem explicado isso. Você tá tentando contabilizar a vida eterna só. A vida eterna no inferno só contabilizando os pecados, no sentido de jurisprudência brasileira. Então, né? Tem aqui a justiça. Então, você fez um mal, tá ligado? Aí pra equalizar, você fica um tempo específico no inferno. Não é assim que funciona, mano. Você vai pra lá porque o seu coração disse não a Deus. Porque lá é o único lugar que você pode ficar. Não há outro. vamos supor que peguem ele e matem ele lá no inferno bilhões de vezes, proporcional ao tanto de pessoas que morreu indiretamente por causa dele, ou diretamente também. Seria mais justo, né? Hitler morrer não sei quantas milhões de vezes aí, que eu não lembro quantas milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra e no nazismo, né? Mas enfim, vamos supor que É que você tá querendo levar em consideração só as pessoas que ele matou, né, mano? Mas e o resto? E as pessoas que não morreram, mas ficaram sequeladas, as pessoas que tiveram que fugir, tiveram que refazer as próprias vidas, isso também é contabilizado como pecado também. A sua conta só não fecha, velho. seja isso. Ainda assim, se você pegar o Hitler e matar ele milhões de vezes pra bater o tanto de pessoa que ele já matou, ainda assim teria um limite, não seria perpétuo. Você mataria o cara milhões de vezes, mas uma hora ia chegar ao fim. Então, até A fome que ele causava, os estu que ele fazia, né? Caso vocês não sabiam, ele era a favor do aborto em questão de próprio racismo, né? Então, se era judeu, se não era alemão da raça ariana, então não só podia, mas era obrigada a abortar. Então ele abortou pessoas. Ou seja, é um mal muito maior do que só botar as pessoas no holocausto. O holocausto foi uma das coisas que ocorreu. Ele fez muitos males. Essa sua conta tá muito. Tá faltando muito elemento ali dentro.
Até Hitler, ele deveria ter um tempo ali pra ficar no inferno sem ser eterno, tá ligado? Até a alma dele ter redenção. Olha só, daqui a pouco você cansa. Não existe redenção pós-morte, mano. Você foi julgado, acabou céu ou inferno e é isso. Você não vai ir pro céu depois, tá ligado? Passar um tempinho no inferno e depois ir pro céu. Claro, Isso se chama purgatório. Purgatório, tu passa aí purgando, tu vai tomar nas costas, aí você sobe pro céu. Isso é o purgatório, não o inferno. falar, nossa, o Crisman falou que Hitler tem que ter perdão. Não, vocês entenderam a lógica, né? Não metem o louco aí, não metam o louco. Bom, agora que eu já falei um pouco mais da Bíblia, talvez eu volte em alguns pontos bíblicos, porque esse roteiro eu tô fazendo ele... Esse roteiro não, esse vídeo eu tô fazendo totalmente sem roteiro. Então, a ideia agora é eu pegar algumas coisas que não é necessariamente a Bíblia que tá errada, mas sim a interpretação das pessoas, ou coisas aleatórias que as pessoas atribuem à Bíblia, mas que estão erradas, porque elas estão interpretando errado. É basicamente isso que eu quis dizer, porque eu tô sem roteiro aqui, mas deu pra entender, né? Mas novamente, né, pode ser que eu volte a falar de Bíblia em algum outro momento, né, de coisas da Bíblia exclusivamente, mas eu vou falar só sobre pessoas mesmo, né, que às vezes interpretam errado, ou que às vezes tem uns papos mais sobrenaturais e tal, mas que não tem aval da Bíblia, né? Vou pegar um exemplo que a Gi, né, minha namorada, ela deu um exemplo de uma amiga dela chamada Fernanda, que assim, é uma amiga que ela era ex-médium, ex-católica, ex-bruxa, mano, ela foi basicamente um monte de coisa. Provavelmente não na mesma época, tudo, né, ex-bruxa, ex tudo, mas... assim, ela foi muita coisa. E agora ela é ateia, né? Então, assim, ela veio pro lado certo da força. Ateia não, ateu, né? Porque ateu é uma palavra que contempla os dois. Mas enfim, né? Ela, tipo, na época que ela tinha essas paradas de bruxismo, não, bruxismo é uma doença. Na época que ela era uma bruxa, né? Que assim, basicamente é o que a Gi falou. Ela disse que viu a Gi com o olho todo preto uma vez. Que é uns papos uns papinhos meio esotérico, tá ligado? De, pô... sabe o que eu enxergo disso? Ela fala uns bagulho assim pra meio que tentar se pagar de diferentona, né? É uns bagulho que eu imagino assim, quando tem esses papos muito cabreiro. Mano, quando eu vejo pessoas falando esses bagulhos, se eu não conheço muito bem a pessoa, primeiro que eu não vou, já não vou acreditar, já tem isso. Ainda que eu acreditasse, provavelmente eu ia pensar, cara, esse amigo meu aqui, provavelmente ele tava com sono na hora, sei lá, mano, encheu o rabo de cachaça. Então, eu imagino isso, né? Quando chega esse tipo de relatos pra mim. Porque tem gente que fala, né, mas como assim você não acredita em Deus? Só tanto de gente falando de coisa sobrenatural, oh meu Deus. Mano, comigo nunca aconteceu algo que eu possa chegar e falar, mano, isso aqui é sobrenatural mesmo. Porra, aí é foda, né, man? Não é porque não aconteceu com você que ignora o resto, tá ligado? Eu mesmo não passei por grandes eventos espirituais. Só que, mano, eu olho pra Fátima e falo, ocorreu, né, velho? É isso. Fátima. Complicado isso aí, né? Então, quando acontecem esses milagres, eu simplesmente aceito, irmão. Porque é muito difícil 70 mil pessoas estarem bêbadas, como você tá falando aí, né? A pessoa tá bêbada, tá biruleibe ali, viu coisa. 70 mil pessoas. Católicos e não católicos. O cara conseguiu fazer uma coluna do jornal sobre isso, mas não tá todo mundo biruleibe. Porra, mano, isso não entra na minha cabeça. Os milagres não entram na minha cabeça, bro. Tudo isso daí ser falso. Sendo que tá ali acontecendo. Ateus estão entrando no meio. Até porque a igreja católica, talvez, eu não sei, é a única igreja que leva ateus pra trabalharem os seus casos de milagre, né? O próprio Padre Pio, quem atendeu ele e viu o negócio das chagas e tal, e os milagres que ele fez, foram ateus, médicos ateus. Tem nome e tudo, você pode até pesquisar. Os ateus foram lá ver qual é o negócio, porque a igreja católica chamou os médicos ateus. Então fizeram questão de chamar gente que não era católica pra não ficarem falando pipipi popopó que a igreja católica tá manipulando. Assim, não precisa acontecer comigo. Também, mano, isso aqui não tem explicação. Não, no máximo era relato de outras pessoas. E, cara, eu não tô na pele dessas pessoas pra saber, primeiro, se elas estão falando a verdade. E segundo, se elas não estavam... se o raciocínio delas não tava comprometido na hora, né? Tipo, a consciência. Porque às vezes a pessoa acabou de acordar, sei lá, saiu de uma paralisia do sono, que é outro tópico que eu vou falar mais pra frente. Mas enfim, a pessoa acabou de acordar. E, mano, quando você acaba de acordar, você tá meio lelé da cabeça ainda, mano. Então é óbvio que você pode acabar dando umas alucinadas. Tanto que já aconteceu comigo, né? Porque eu lembro que eu tava sendo perseguido num sonho lá. Aí quando eu acordei, esse bicho que tava me perseguindo no sono, ele acabou passando pela parede muito rápido, assim, por mim. Quando eu olhei pra parede, eu já tava acordado. Mas, cara, foi um bagulho de milissegundo, foi muito rápido. Literalmente eu acordei do sonho, né? E já vi o bicho lá.
né? Mas foi algo muito rápido. Então esse tipo de... Tipo, essa galera que fala esses negócios de, eu vi tal coisa, eu tô vendo coisa que não existe e tal. Primeiro, ou a pessoa tá drogada, tá... Mano, isso aí é muito cachaça envolvido. Ou a pessoa é aquele tipo de gente que tá querendo pagar de diferentona, né? Tipo, Porra, a pessoa mano. começou esotérico. Porra, mano. 70 mil pessoas viram bagulho, tá ligado? 70 mil pessoas, mano. 70 fodendo mil pessoas. A mesma coisa, velho. As diferenças eram, tipo, detalhe, mas é todo mundo vem da Virgem Maria, brother. Virgem fodendo Maria e o sol girando em torno dela. É foda, pô. É, óbvio, eu dei uma generalizada. Se for ver o estudo, estudar o caso, é, cada um, todos viram mais ou menos as mesmas coisas, mas detalhes, tal, as 3 crianças envolvidas no caso, cada um viu a mesma coisa, só que dando ênfase a um, ênfase a outro e tal. Então, não há tanto uniformidade, mas há uma uniformidade que bate o olho e fala, olha, é impossível isso daqui ser brisa de todo mundo. E se fosse brisa de todo mundo, cada um ia ver uma coisa. Todo mundo ia ficar na sua própria noia, igual maconha. Quando tem um mutirão de maconheiro fumando, eles não têm a mesma visão, entendeu? Inclusive, a Virgem Maria profetizou coisas que aconteceram. Falou, olha, cuida bem, senão a Rússia vai chegar fudendo. E foi exatamente o que aconteceu, porra. Ela falou que ia acontecer determinados ocorridos e aconteceu. Se eu não tenho contato nenhum com a pessoa e eu escuto esses relatos, pra mim não valida quase nada, né? Porque é um argumento que eu vejo muita gente usando, né? Pô, mano, tem tantos relatos aí do sobrenatural acontecendo, você não acredita? Eu já expliquei aqui o que eu acho, né? Eu acho que é isso, ou é mentira ou a pessoa encheu muito o rabo de cachaça. Tem essas duas opções. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil você explicar os corpos incorruptos da igreja. Os santos que simplesmente não envelhecem. Mesmo depois de mortos. Sendo que deveria estar envelhecido. É muito difícil você explicar o sangue que se liquefaz, tá ligado? Nenhum outro sangue na terra se liquefaz. Aquele sim. E agora? Tá ligado? Complicado, mano. Aí. E, tipo, tem uma outra coisa também, mano, que, cara, isso é que eu acho engraçado, falar real, que é sobre as línguas, né, que o pessoal fica falando nas igrejas lá, que profeta usa muito, né, esses bagulho. Nossa, eu estou com um mensageiro de... Eu vi que muito do que fala das línguas, né, é muito... É uma mistura, eu vi alguns estudiosos falando que é uma mistura do português e sílabas que, tipo, você consegue perceber que ali está sendo montado e não que é outra língua, e sim o português sendo embaralhado. Deus aqui falando xaramalalaia, chorobatachuá, né, esses bagulho estranhos. Aí fala que, nossa, isso aqui é Deus agindo. Deus não, é os anjos estão falando aqui por mim. Cara, mano, eu falei, né, que, mano, esse vídeo aqui de religião eu vou bater em tudo. Vou falar de tudo. Então eu vou falar até desses bagulho das línguas de Deus, né? Foda que pariu. Mas, cara, é aquele negócio, né? Tipo, língua divina. Mano, já começa errado porque, mano, você não consegue entender porra nenhuma. Já começa por aí. É o mensageiro de Deus? Que mensageiro é esse, velho? Que não consegue falar o nosso idioma, ficou falando xaramalai, ou show, mastá, sei lá. Quase que eu tô falando quase japonês. Mas enfim, mano, que porra de mensageiro é esse que é tão incompetente que consegue falar uma língua que a gente entende? Nossa, é a língua dos anjos. Cara, pra mim isso aí, de língua dos anjos, que você não entende nada, é basicamente eu pegar É o mensageiro de Deus, esses caras, né? É tipo eu querer passar um recado pra uma pessoa e eu mandar um gaguinho ou um mudinho pra ela falar com aquela pessoa, mano. O cara não vai entender a mensagem de jeito nenhum. Eu já não acredito nessas porra por causa disso, né? Qual que é a lógica de um ser que é divino, né? Um anjo, ele ser tão falho ao ponto de não conseguir falar a língua que a gente entende? Que porra é essa, tá ligado? E ele precisar ainda incorporar em um humano pra poder passar a mensagem dele. Que ser é esse? Que é divino e não tem a capacidade de aparecer por ele por conta própria. Ele precisa entrar no humano. Entrar no humano ficou estranho, né? Mas enfim, vocês entenderam. Mano, tem outra coisa também que... Aí já não é muito da Bíblia e tal, porque é uma interpretação errada que as pessoas fazem de oração pra pedir coisas. Porque na Bíblia, pelo que eu já vi, a oração ela é basicamente uma comunhão sua com Deus. É só você conversando com Deus mesmo, né? Falando coisas básicas lá e tal, mas não pedir coisa, né? É só você, literalmente, ter um tempo pra falar com Deus, pra se conectar. Você pode pedir coisa. Mas é recomendado que você peça coisas que tenham uma relação com a sua salvação. Não porque, ai, nossa, eu quero tanto aquela bolsa da Gucci, entendeu? Aí não é recomendado. Com Deus. E tem gente que interpreta isso como, mano, você pode até pedir coisa pra Deus, porque, né, ele é onipotente, ele pode fazer o que a gente quiser. Então tem gente que pensa dessa forma, né? A recomendação, inclusive, do Padre Paulo Ricardo é isso. Reze pedindo aquilo que é pra sua salvação. Essa é a reza infalível.
Eles fazem oração com o propósito de pedir coisa. E assim, vamos supor que, pô, uma pessoa, sei lá, eu sou ateu, mas uma pessoa tá orando por mim lá e tal, fala, ó, eu vou orar por você, cara, eu vou interpretar isso de uma forma boa, porque, querendo ou não, é uma pessoa torcendo por mim. Então eu não vou ser um cuzão e vou ficar falando, não, você tá orando, para com isso aqui não vai dar em nada. É tipo, quando uma pessoa, você vai sair, né, você tá na casa de um parente, aí você vai embora, aí a pessoa chega pra tu e fala, pô, vai com Deus lá. Aí tu ouve isso e fala, não, Deus não existe. Não, para com isso também, né, pô. Se eu sou um religioso e eu, pô, eu falo isso e o cara mete o louco, fala, não, Deus não existe, eu já falo logo, então vai com demônio, né, não vai com Deus não, vai com demônio logo. Então é isso, tipo, você não pode ser aquele ateu chato, né, é isso que eu quis dizer. Então assim, O cara tá te desejando bem, aí você vai lá e fica de... "Ih, eu quero dar bunda." mano, esses bagulho aí, já a pessoa vai orar por você, cara, só aceita, velho. Fala, pô, obrigado aí e tal. E é isso, mesmo que você não acredite. Mas assim, voltando aqui, né, que eu falei que eu tô sem roteiro, eu acabo viajando. O que eu tava falando era o seguinte: a pessoa, ela pedir coisas pra Deus em oração já não faz muito sentido. Porque às vezes ela tá pedindo coisa muito, assim, é algo que qualquer um poderia pedir, e se você recebe esse teu pedido, se você pede pra Deus e você recebe, outras pessoas não, tá sendo injustiça essa porra. E Deus, ele é justo, não é? Então não faz Não. O pensamento é errado, mas eu vou esperar você terminar. sentido ele proporcionar coisas pra você porque tu pediu pra ele e não pra outras pessoas. Senão isso é injustiça. Você tá basicamente dando pra uns e negligenciando outros. É injustiça. Então não tem esse negócio, tá ligado? Não faz sentido biblicamente você orar pra pedir coisas e esperar que aquilo aconteça pra você. Vou dar um exemplo aqui. Uma mãe, ela quer que o filho dela receba um emprego e tal. Ela ora muito por isso. Aí o cara recebe o emprego. Aí a mãe vai pensar, pô, mano, foi porque eu orei pro cara. Aí ele conseguiu o negócio. E se, mano, outras milhares de mães oraram pros filhos dela também conseguir tal coisa, né? E eles não conseguiram. Aquela mãe que o filho conseguiu um emprego, ela é tão especial assim, ao ponto das outras não terem a mesma coisa. Cara, isso é injustiça. E Deus, se ele é justo, ele não deveria proporcionar pra uns e não pra outros, entende? E tem outra coisa também, mano, que às vezes esse negócio aí é muita coincidência, porque Bom, eu acho que aqui terminou a argumentação, né? Outra coisa, então. Outra coisa, né? Não é... Aqui. Então... a sua argumentação, ela tá errada. Porque você não tá levando em consideração que Deus, ele te dá coisas conforme os seus planos. Então ele não te dá uma coisa porque, nossa, que legal, né? Ele queria tanto aquilo, queria tanto emprego, né? No seu exemplo. Deus, ele te dá conforme a sua salvação. Então quando você quer um emprego, você reza, você trabalha, e aí você ganha um emprego, você tem que ter a noção na sua cabeça que Deus te deu esse emprego porque aquilo faz parte da história da sua salvação. Se Deus não deu isso pra uma outra pessoa, é porque aquilo não participava da história dela de salvação. Ou que participará num futuro. Ou que aquilo que ela quer não é o melhor pra ela. Ou que aquilo que ela quer deve vir em um momento separado. Entende? Então, você tá com a ideia meio que meio democrática, né? Igualdade e tal. Por que a mãe de um é mais importante do que a de outro? Verdade que não é. Mas Deus não é democrático. A salvação de cada um é individual. E os objetos que ajudam na salvação de cada um são coisas específicas. Cada um que entra no timing certo, pra fazer a coisa certa, que vai chegar na sua santificação. Então, o seu erro é querer igualdade, sendo que as pessoas não são iguais. Entende? Deus pode sim dar o emprego pro filho de uma mulher ali que orou e não para outra. Porque ele não é igualitarista. As pessoas não são iguais. O trabalho para aquele sujeito é mais benéfico para a salvação dele, e esse mesmo trabalho não é tão importante para a salvação do outro. Isso vai para vários outros assuntos. Talvez aquele sujeito ficar doente é melhor para a salvação dele do que para o outro. As coisas que Deus te dá não são medidas conforme a sua vontade, conforme o eu, conforme o sentimento que você vai ter. São dadas conforme a sua salvação. Eu quero ser salvo, e aí Deus olha pra mim e fala: esse sujeito precisa disso aqui pra ele ser salvo, então eu vou dar isso pra ele. É nessa intenção que Deus faz essas coisas. Agora que eu percebi que fui eu que pausei a transmissão, caralho, perdeu muita coisa, mano. Mas tá tudo bem, acho que ainda tem tempo. a pessoa pensa que foi a oração dela que ajudou, quando na verdade o Tá moleque muito lá, acostumado com o vídeo do YouTube, né, mano? exemplo que eu dei aqui, ele conseguiu um emprego porque, pô, ele acordava cedo, ia entregar os currículos dele, chegava em casa, entregava currículo
na internet também e conseguiu dessa forma. Aí, às vezes, as pessoas interpretam a oração delas como a causa que fez o Mas cara por que conseguir não os emprego. dois, E cara? não o cara se esforçar. Então, isso é uma Por que não os dois? Por que que não pode ser a oração dela mais do trabalho dele, cara? E por que que não pode ser só a oração dela? Por que que uma coisa exclui a outra, tá ligado? bagulho que eu também acho um pouco chato desse negócio de oração e pedir coisa. Porque, mano, às vezes você conseguiu o bagulho por esforço próprio, só que você atribui o teu esforço, você joga o teu esforço no lixo e atribui aquilo a Deus. Ah, não, você recebeu de Deus. Isso é de um egoísmo tão filha da puta. Egoísmo. M. Tu tá tirando do eu e colocando em Deus. Como que você é egoísta? Eu não sou foda. Deus que é. Isso é egoísta. Caralho, eu tô tentando te entender, pô. Eu não tô puto, não. Eu tô realmente tentando entender a sua lógica. É tipo um paciente, ele tá em estado terminal, aí ele é curado pelos médicos, e o cara vai falar pra mim, ah, não, foi Deus que me curou. Mano, isso é uma ingratidão do caralho com os médicos que estudaram, assim, se esforçaram pra... Cara, em última instância, Deus salvou ele sim. Porque Deus é o piso de toda a realidade. De toda a realidade. Então, o médico só pode ser médico porque Deus é, né? Óbvio. Você tem que agradecer o médico, né? Eu duvido que tenha um cristão que não agradeça o médico. Que simplesmente falar, foda-se você, Deus me salvou. Eu duvido que tenha esse tipo de sujeito. O que acontece é que ele agradece a Deus porque, de fato, Deus é o peso ali. Inclusive, você só morre porque Deus quer você morto. Ele quer te matar. Né? Não no sentido mal, que as pessoas dão a palavra matar. Mas ele tira a sua vida. Ele decidiu que não vai tirar. Se ele quiser tirar, mano, chama o médico que você quiser, pô. Não vai ser salvo de jeito nenhum. Então, fique feliz porque o seu organismo te ajudou. Fique feliz porque o médico te ajudou. Seja grato ao médico. Mas sim, foi Deus que te salvou. Em última instância, ele é o que mantém a realidade. Se ele simplesmente não quiser manter a realidade, ela se desfaz. Pra poder fazer o medicamento que te salvou, aí tu vai lá e atribui a um ser que nem existe. Assim, ó, o nível de ingratidão, tá ligado? Você pega e fala, não, foi Deus que me curou, sendo que teve um monte de gente ali por trás que estudou. Cara, as pessoas não fazem isso, velho. Eu acho que você tá. Sei lá, mano. Acho que você tá criando cristãos na sua cabeça, cara. Eu não conheço um sujeito. Eu posso estar errado. Inclusive, isso daqui é um ótimo ponto pra você me refutar, mano. É um ótimo ponto, porque você só precisa mostrar um. Que eu disse, não acho que isso seja possível entre os cristãos. Mas se você pegar um, você já me refuta. Pra caralho, fez o medicamento pra tu, tu se salvou por causa dessas pessoas e tu vai atribuir a um Deus. Make no sense, bro. Agora eu falei pra vocês, né, que eu não tenho roteiro, então eu vou voltar numa parada da Bíblia que eu lembrei aqui, que é interessante, né, que é esse ódio do Deus, tipo, essa destruição que ele vem trazer, né, que é o ser onibenevolente, né, que é todo amor, mas que na Bíblia já tem várias passagens de Deus sendo um filho da puta, destruindo coisas, matando. E eu vou pegar aqui uma passagem bíblica, tô até com um papel aqui que eu anotei. Oséias 13:16. Vou colocar na tela aí o print dessa passagem enquanto eu leio pra vocês aqui. Samaria levará sobre si a culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres serão abertas ao meio. Assim, isso aqui dando um contexto pra vocês, isso aqui seria uma espécie de punição divina contra Samaria, que é basicamente um reino onde as pessoas eram idólatras, que, assim, eles eram pagãos, né, porque eles acreditavam em outros deuses também, além do Deus bíblico, né, Deus cristão, no caso. Então, isso é ser pagão e idólatra, quando você crê em outros seres. E por conta disso, Deus iria mandar uma punição divina para aquelas pessoas. Aí teria criança sendo despedaçada, teria mulheres grávidas sendo partidas ao meio. Então, assim, é um bagulho que você imagina um Deus onibenevolente fazendo, um Deus todo amor, só porque aquela pessoa ela acredita em outros deuses. É que nem eu falei também da doutrinação, né? Que eles doutrinam muitas pessoas a seguir a Bíblia com base nessas historinhas de, pô, olha só, os Eu acho que ele fez o ponto dele, né? pagãos ali, as pessoas que acreditavam em outros deuses, olha só a punição divina ali, ó. A pessoa foi partida no meio, teve bebê espedaçado. Assim, é um ódio. Assim, olha o nível do ódio pelo que foi feito. Ah, acredita em outros deuses, então você tem que morrer. É tipo, Eu acho que esse é o argumento. Então eu vou voltar aqui. Vamos voltar lá pra frase. Por isso que você tem que estudar teologia, meu mano. Porque quando se fala Samaria levará sobre si a culpa porque se rebelou contra o seu Deus, lembre-se, Santo Agostinho define Deus como supremo bem.
Se você está contra Deus, você não está só contra uma entidade. Você está contra o bem. Você não gosta das pessoas de Samaria. São só pedófilos, assassinos, estupradores. São mulheres canalhas. São pessoas ruins. Ruins, ruins. Porque elas se rebelaram contra Deus. Porque o Deus é o bom. Troque Deus, a palavra ali, ó, tira aquele Deus e coloca o bem. Se rebelaram contra o bem. Essas pessoas são más. Você não gosta dessas pessoas. Tudo que você pensa de ser humano mau no mundo estava em Samaria. Talvez até pior. Então não é Deus ficando puto porque eles são de outras religiões. Não, cara. Ser de outra religião não evoca o ódio de Deus. Ser mal evoca o ódio de Deus. Por quê? Porque é totalmente contra o bem. Em última medida é contra ele, é contra o bem. É mal. É o pior tipo de pessoa possível. Então você entendeu errado porque falta estudo teológico. De Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Vambora. Serão abertas ao meio. Assim, que é eles iria mandar, teria, porque se tem a Bíblia divina ali, você tem que morrer. É tipo, mano, pô, um cara que acredita não. Inclusive, vou no banheiro. Rapidaço. 2 segundos. Aqui estou. Inclusive, geralmente eu corto. Eu corto quando eu tô vendo um vídeo e aí eu tenho que sair pra ir no banheiro. Mas como isso daqui é um vídeo muito mais argumentativo, muito mais debate e tal, eu prefiro não cortar, tá ligado? Eu sei que dá margem pra dizerem que eu fiz alguma coisa por trás, tá ligado? Não que ele vai fazer isso, tá ligado? Mas essa possibilidade existe dentro do debate, das discussões públicas. Então eu decidi só manter aqui no vídeo. Um cara que torce pra um time, vê um cara que torce pra um time diferente. Nossa, eu vou matar esse filho da puta, tá ligado? Ou então, mano, seria basicamente, sei lá, cara, um maluco, ele terminou com a mulher. Recomendo, mano, quando você lê certas passagens da Bíblia, pergunta pro magistério, vai atrás do magistério da igreja. O que a igreja fala sobre isso? Agora a mulher tá com outro cara. Seria um paralelo às religiões, né, que a pessoa mudou. A igreja eu falo Santos Padres, eu falo Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia. Não vai ter muita coisa, mas enfim. São Tomás de Aquino, São Boaventura, Duns Scott. Aí o carinha, né, ele fica puto que a mulher dele tá com outro cara e vai lá e mata ela. E foi basicamente isso que Deus tá fazendo. Você tá indo pra o... Você tá agora com outra religião, é? Então eu vou te matar. É tipo isso. Mano, Deus ele agiu aqui como um ex agiria... Assim, um ex maluco agiria com a mulher dele, né, com a ex dele. Que seria matar porque agora ela tá com outro cara. Que nesse paralelo seria outra religião. Eles trocaram o bem pelo mal. Isso que aconteceu. E o mal não é a outra religião. O mal. Tá ligado? O mal. Vocês entenderam, eu acho. Mas enfim. Porque, por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas que têm outras religiões. Mas mesmo as pessoas que têm outras religiões, elas não aceitaram o mal. Elas não foram contra Deus. Não foram contra o bem. Isso. E se tu vê no jornal um cara matando a mulher,
porque terminou com ele e tá com outro cara. Você ia olhar pra isso e ia falar, nossa, que cara foda. Não, você ia falar que esse cara é um maluco. E é uma coisa que Deus fez, tá ligado? Pelo signo lógico, é uma parada de Deus, que Deus fez. Quando ele matou os carinha lá de Samaria, por causa deles adorarem outros deuses. É quase a mesma merda. Agora, uma outra coisa também que eu acho interessante reforçar, que é essa questão da ciência versus religião, né? Porque, mano, tem muitos cristãos que, nossa, abomina a ciência, vê a ciência quase como se fosse bagulho de ateu, sendo que tem muita gente que acredita em Deus e que é cientista também. Mas a questão é que a ciência, velho, enquanto a ciência ela explica várias coisas, assim, ela não vai explicar tudo, mas ela explica muitas coisas, a religião sempre só vai lá e... A ciência não explica, mano. O que nós temos são teorias, esforços de tentar entender. Mas dizer que a ciência explica é muito complicado. Como eu acabei de descrever lá, a ciência ela não discute fato concreto. Ela discute entes recortados. e faz o trabalho porco de falar, explica tudo, mas ela explica muitas coisas. A religião sempre só vai lá e faz o trabalho porco de falar, é Deus, é Deus. Então, Caralho, man. Que afirmação é essa, cara? antes, o Sol e a Lua, eles eram vistos como deuses. Depois que a ciência foi lá e explicou tudo e tal, a religião tomou um pau, né? Muita gente que ainda acredita em Deus percebe que, mano, antigamente o pessoal viajava, né? Falando que Deus, que o Sol e a Lua eram Deus. Mas, novamente, é uma mentalidade de pessoas lá do passado e que ainda tá enraizada nas pessoas de agora. Porque o Big Bang mesmo, né? O universo, a criação do universo, ainda associam a Deus. Só porque é algo que a gente ainda não explicou, que a ciência ainda não explicou. Então, o que a ciência não explica, tá lá a porra da religião simplificando o discurso público, falando, mano, bota Deus no meio aí. Cara, meu Deus, que insuportável, cara. É insuportável ver você falando que a igreja vem a religião e ela simplifica as coisas. O método científico foi feito por um católico. Eu vou repetir. O método científico que nós utilizamos, o método científico que baseia a ciência, que você está falando que explica tudo, contra a religião, foi criado por um católico. Big Bang foi formulado por um padre que era físico. Padre Georges Lemaitre. Acho que é assim que fala. Deixa eu até pegar aqui o nome que você deu. Esse aqui foi o criador da teoria do Big Bang. Cara, a ciência foi fundamentada por cristãos, católicos. Você chegar desse jeito, batendo. Não, a ciência sempre racional e a religião vindo com as suas... Ei, man, pelo amor de Deus, mano. Vamos... Calma, dog. Calma. Vamos na calma. E outra, você tá reduzindo muito, cara. Se eu te desse Santo Tomás de Aquino, mano, mínimo 1.500 páginas. Você aguenta ler no mínimo 1.500 páginas, mano? De um livro só. E ler toda a patrística? Tu acha que... Deixa eu pegar aqui. Suma Teológica Santo Tomás. Man, pelo amor de Deus, mano. Tu acha que isso aqui é só meteção de louco? É Deus, é Deus. Tá ligado? É Deus, é Deus. Tipo, man, pelo amor de Deus, cara. As explicações teológicas dos cristãos são muito bem arquitetadas. Pelo amor de Deus, mano. Não simplifica desse jeito. a gente ainda não explicou como que o Big Bang se expandiu. Talvez a única forma da sua crítica fazer sentido é pegar o cristão médio brasileiro que não estuda nada e ele tá que é Deus, é Deus, é Deus. Tá bom, esse daí é o chatão. Agora, você pegar o cristianismo e reduzir dessa forma, amigo, calma, dog. Vamos com calma, velho. Isso daqui não é nem porque eu sou católico. Se eu fosse protestante, como eu era, né, há pouco tempo atrás, pouquíssimos meses atrás, eu era protestante, quase virei ateu, eu não faria esse nível de afirmação, porque eu leio esses caras, tá ligado?
Eu leio católicos, eu leio pessoas não católicas. E eu sei que não é essa balbúrdia, tá ligado? Não é essa tipo, dicotomia entre os gênios e as crendice. Entendi e tal, eu continuo na evolução. Mete Deus no meio. Acabou. Foda-se. Agora, uma outra coisa que eu vejo muita gente usando de argumento pra falar, olha só, como é que Deus não existe, que é o lance da paralisia do sono. É porque tem muita gente que acredita que a paralisia do sono é uma forma da gente desconectar da nossa alma, desconectar do corpo e vagar por aí. Porque, realmente, uma paralisia do sono é quase como se fosse um sonho lúcido, né? Que você começa a sair por aí tendo consciência um pouquinho... Tipo, tendo um pouquinho mais de consciência mesmo sendo um sonho. Assim, a ciência já explicou até isso, velho. Que é basicamente o seguinte, que, ó, eu não vou falar o bagulho com todos os detalhes do mundo, né? Porque eu não estudei tanto essa porra. Mas, resumidamente, cara, a paralisia do sono é o seguinte. É quando a sua consciência, ela desperta antes mesmo do teu corpo entender que você já tá acordado. Porque o nosso corpo, ele tem esse mecanismo de defesa, né? Que é enrijecer o nosso corpo quando a gente tá dormindo, né? Quando a gente tá naquele sono profundo. Aí o nosso corpo, ele fica mais rígido e a gente não se mexe tanto. Porque, por exemplo, antigamente, quando a gente tinha que dormir em árvore e tal, né? Pra os predadores não conseguir pegar nós. Eu pensava que era relaxar, não era... Até porque a contração, ela exige do músculo, né? No caso, é o contrário, ou não? Ou eu tô ficando louco. Também não estudo o assunto, então aqui eu me abstenho, deixo ele falar. A gente precisava desse recurso, né? Da gente enrijecer nosso corpo, não ficar se mexendo tanto, porque senão a gente ia cair da árvore. Então, é uma parada que evolutivamente continua na gente. Então, quando a gente tá dormindo naquele sono profundo, a gente fica mais paradinho, né? Mais paralisado. Olha só o nome aí. E é isso, cara. A paralisia do sono é basicamente essa porra. É um bug do nosso corpo, onde a nossa consciência, ela faz uma desincronia com o nosso corpo. Então, a consciência, ela acorda primeiro. O corpo não entende que a gente já tá acordado, então ele fica paralisado ainda, né? Então, é basicamente isso, né? A explicação da paralisia do sono. Essa separação mente e corpo é uma doideira, né? Porque a sua mente, ela faz parte do seu corpo. Enfim, não posso dizer nada, não estudei o assunto. Mas muito resumido, porque eu não manjo dessa porra, né? Mas enfim, né, eu acho que esse vídeo ele tá gigantesco, né, cara? Eu poderia falar de tantas outras coisas ainda, mano. Tipo, por que eu acho que Deus, essas porra, é tudo uma farsa mesmo? Mas, sei lá, cara, eu acho que dá pra deixar por aqui mesmo. Qualquer coisa eu falo em algum outro vídeo sobre religião. E é isso. Qualquer coisa comentem que vocês quiserem. Podem comentar sem respeito, com respeito, foda-se. Os comentários aqui é desativado o filtro. Podem sugerir também algum tema de outro vídeo se vocês quiserem. Debater o tema desse vídeo aqui. E agora eu tô indo de verdade, né? Senão que eu falei é isso pelo menos umas 1000 vezes já. Mas agora é isso. Só que é isso definitivo. Até o próximo vídeo. Enfim, esse foi o vídeo. Desculpa aí, o senhor Carisma, se eu fui agressivo, tá ligado? Eu procurei não ser agressivo. Eu acho que eu não fui agressivo. Eu fui autêntico no sentido daquelas coisas que não tanquei, eu não tanquei. Mas saiba que eu não tanquei por motivos que eu dei aqui, tá? Tá aqui os motivos, entendeu? Não é por raiva, não tenho ódio de você, mamãe. Nem te conheço. Esse daqui é o vídeo, ó. Cadê os comentários? Enfim. Ah, tá. É o canal secundário, né? Eu sei que ele tem um outro canal lá que é um pouquinho maior. Mas enfim, é isso, mano. Deus abençoe aí, se cuida, mano. Saiba que não há ódio da minha parte. Se quiser me responder, me responda. Saiba que sou de braços abertos para os questionamentos. Zero problema. Até porque tô sendo eu que tô puxando a discussão, né? Então se cuida aí, meu mano.